boa noite, boa qualquer hora, meu nobre, querido e célebre aluno do PAS e do Enem. Tô me sentindo adorável. Pois muito bem, meu aluno, o que temos para hoje? Não sei. O que temos para hoje? Não sei. Não sabe? Eu vou perguntar de novo, o que temos para hoje? Estou lhe respondendo, não sei. Olha, tá? Hoje nós temos, então, os conceitos básicos, então, da nossa querida e saudosa genética. Nossa. Isso mesmo, nós temos hoje os queridos e saudosos, então, os celebres conceitos básicos, então, de genética. Essa aulinha, tá? É especialmente para aquele aluno que está tendo, então, uma dificuldade na nossa disciplina quanto a conceitos básicos. Então, pegue a caneta, pegue o papel, faça suas queridas anotações e vamos para um conceito básico aqui. Ok? Então, vamos partir, então, para aquela velha compartilhamento, né? Compartilhação de tela. E se eu parar a gravação por conta do óculos escuro que eu não estou enxergando, o meu aluno me desculpe, certo? Vamos então começar então por esta saudosa imagem aqui, então. Vou até aumentar aqui então porque eu não estou enxergando, certo? Tudo começa, meu nobre, querido e aluno, do começo. Certo? Já deu tempo de pegar a caneta? Então, começa do começo. E o que é o começo? Célula. Eu vou dar um conselho para você antes da gente começar esses conceitos básicos. Você que perdeu essas aulas aí, então, você que caiu de paraquedas aqui, então, antes de tudo, tá? Você quer entender a genética? Começa pela célula, certo? Começa pela célula. Eu garanto a você que você já viu os estudos, então, de genética lá no nosso saudoso, idolatrado ensino fundamental. Um beijo, então, para a tia Jumentina, então, que deu aula pra gente lá. Alô, tia Jumentina. Obrigado, então, por todos os seus ensinamentos ali no ensino fundamental que você nos deu, certo? A tia, ela nos ensinou genética quando ela falava lá, a molécula de DNA que você, então, tem é responsável pelas suas características. Poxa, que genial, tá? Aquilo era o quê? Era a genética sendo apresentada pra gente. E hoje, o meu aluno aqui do ensino médio, o meu aluno da medicina, o meu aluno da engenharia, o meu aluno da NASA, ele precisa saber de uma coisa, que quando eu estudo genética, eu começo pela célula. Eu começo então pelo material genético. Aqui, meu nobre, querido e célebre, idolatrado aluno. Aqui você tem então uma célula, e é lógico, uma célula eucarionte, porque uma célula eucarionte é aquela célula que possui núcleo celular, tá? E essa célula aqui, então, ela possui algo de mais importante, que ela guarda 7 chaves dentro de um baú chamado de nucleolo, dentro ali do núcleo celular. Isso mesmo, é o material genético. Ah, professor, não seria o DNA? Ó, calma, tá? Vamos começar por aqui então. Se você não tem certeza o que tem ali dentro daquela célula eucarionte, se você não tem certeza se aquilo é um cromossomo, se aquilo é um gene, se aquilo é um DNA, se aquilo é um alelo, a sua cabeça ficou confusa no dia da prova. É porque você, garotinho, você não estudou para essas provas. Você não estudou, caiu aqui de paraquedas, então eu milagrosamente eu vou ter um resumão aí de tudo. Um resumão de tudo, tá? Então, diga o seguinte, que dentro do núcleo celular tem material genético. Aí, uma salva de palmas para esse aluno. Se você disse que tem, então, material genético ali, ok, você então está incluindo então que lá tem cromossomos, lá tem DNA e lá tem genes. Isso mesmo, tá? Material genético são sinônimos então para isso, para DNA, cromossomos e alelos. Tá, mas agora você já está começando a avançar um nível e você então quer determinar com mais certeza o que é que tem ali dentro daquele núcleo. Tá, dentro daquele núcleo, agora que você chamou de material genético ali dentro, que são as informações que você carrega então do seu pai e da sua mãe,
a sua identidade genética, você tem então ali o nosso saudoso e célebre cromossomo. Isso mesmo, você tem ali então um cromossomo. Galera, o que você tem de mais importante ali dentro de uma célula é o cromossomo, certo? E no cromossomo você então tem essa fita de cromossomo, que é mais ou menos assim. Então eu poderia então colocar pra gente aqui num outro contexto. Olha, dando spoiler então da aula então de hoje aqui, desenho, cadê? Peraí, deixa eu só colocar aqui desenho aqui então, a parte de desenho, certo? E vamos supor então que você tem então uma fita de material genético. Essa fitinha aqui, você tem essa fita de material genético, certo? Dentro do núcleo celular. Essa fita então, vamos chamar ela então de cromatina. Isso mesmo, vamos chamar ela de cromatina. Essa cromatina, lá no início da divisão celular, ela vai começar, tá, a se emaranhar. Ela vai começar a virar um bolo de linha. Você pode dizer então que a cromatina, ela começa a se transformar então, no caso, a chamada então cromatina condensada. Essa cromatina condensada, ela vai se transformar então em um nó, tá? E esse nó, ele vai virar então um bastão. Esse bastão aqui, no caso, a gente vai chamar ele então de cromossomo. Isso daqui pra gente agora é um cromossomo. Você tem agora aqui então uma fita de material genético, você tem aqui então a cromatina condensada e você tem a cromatina agora se transformando então em um bastão com um nó no meio. Esse nó aqui no meio, tá, é chamado então da região do centrômero, esse bastão. Isso aqui então é o cromossomo, certo? Vou colocar aqui então pra gente os nomezinhos. 3, 2, 1, ó. Aí, ok, certo? Então isso pra gente é um cromossomo, tá? Agora, se eu pudesse então puxar uma linha aqui, certo? Se eu pudesse puxar uma linha, porque é uma linha de informação genética, se eu pudesse puxar essa linha aqui, então essa linha aqui pra gente aqui, tá? Nela eu seria capaz de encontrar então algumas informações aqui nessa linha. E quando eu trago essa linha para cá, dou uma puxada, eu encontro perfeitamente então as bases nitrogenadas, então, que eu vou chamar então de molécula de DNA. Então aqui nesse trechinho aqui, então, pra gente, eu posso dizer que aqui então representa um DNA. Nesse outro trecho aqui representa um DNA. Nesse outro trecho aqui representa o DNA. Lembrar que o DNA então ele vai possuir então 1, 2, 3, 4 bases nitrogenadas. É mais ou menos o que representa essa imagem aqui pra gente. Nós temos aqui o cromossomo que eu estou colocando para você. Esse cromossomo então ele vai ter uma sequência então de uma linha de uma informação genética. Você puxa a linha e nessa linha então você então vai ter o DNA, e o DNA ele vai possuir então 4 bases nitrogenadas. As 4 bases nitrogenadas eu não estou enxergando aí, mas é adenina, timina, citosina e guanina. Uma curiosidade que eu tenho que colocar aqui então para vocês, que é o seguinte, que nas 4 bases nitrogenadas, a adenina ela sempre estará então para timina, enquanto que a citosina estará sempre para a guanina. Algumas provas de vestibular te colocam a seguinte situação aqui: dada então a fita então de DNA aqui, tá? Dada essa fita então de DNA, nessa fita de DNA você tem as seguintes informações: você tem então timina, você tem então guanina, você tem então citosina, você tem então adenina. Fechou então as 4 bases nitrogenadas. E ele quer na verdade que você responda, tá, uma nova fita num processo então de tradução e transcrição da molécula de DNA, tá? Como era que você então faria isso? Então, vamos colocar a nossa resposta aqui de vermelho, certo? Vamos colocar a nossa resposta de vermelho e é simples. A timina está para quem? Para quem? Eu falei para quem? Tá? Para quem? A timina está para a adenina. Muito bem. A guanina está para quem? A guanina está para a citosina. Olha só, a guanina está para citosina. E a citosina está para quem? A citosina está para a guanina, tá?
Olha só que lindo, tá? Enquanto que a adenina está para quem? A adenina então está para a timina. Aê! Consegui responder a questão? Eu pergunto o que tem de difícil nisso aqui. Não tem nada de difícil nisso aqui. A única observação é que quando você estiver falando em RNA, certo? Em RNA, quando você estiver falando em RNA, você tem que atentar que a base nitrogenada somente existente em RNA é a U, chamada então de uracila, certo? Você tem então aqui no caso a uracila, meu jovem. Você tem a uracila apenas em RNA. Professor, no DNA tem uracila? Não tem uracila no DNA, certo? A uracila é somente encontrada então no DNA. Professor, então me diz uma coisa aqui, eu estou pensando aqui, então, se aqui o senhor tem então um DNA aqui, correto? Cada um desses aqui é um DNA, tá bom? Olha só, professor, o senhor tem aqui, ó, um DNA aqui, você tem outro DNA aqui e você tem outro DNA aqui. Professor, eu posso dizer então que o conjunto de DNAs aqui em uma sequência na fita de material genético, eu posso chamar isso então de gene, professor? Meu nobre aluno, não só pode como você deve. Isso é a definição de gene. Gene é apenas a sequência então de DNA em conjunto. Então, gente. Tá, voltando. Gene na verdade trata-se então, tá, de uma sequência de DNA encontrado na fita então de cromossomos. É tão simples assim. Por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz isso? Now the world